Muito bom dia! Hoje é dia 5 de maio. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos para a leitura da Bíblia do dia de hoje. Nós vamos começar com o Salmo 105. Ele fala a respeito das obras de Deus por Israel. Diz assim: Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, proclamai seus feitos entre os povos. Cantai para ele, entoai-lhe hinos, considerai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu santo nome, exulte o coração dos que buscam o Senhor. Procurai o Senhor e seu poder, buscai sempre a sua face. Recordai as maravilhas e os julgamentos provenientes de sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Seus julgamentos estão em toda a terra. Ele sempre se lembra da sua aliança, a palavra que ordenou para 1000 gerações, aquela que ele firmou com Abraão e confirmou por juramento a Isaque. Ele confirmou sua promessa como decreto a Jacó, aliança eterna para Israel, ao declarar: Dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão de tua herança. Quando eram ainda poucos em número, apenas um punhado de peregrinos na terra, migrando de nação para nação, de um reino para outro povo. Não deixou ninguém oprimi-los, castigou reis por sua causa, proclamando: Não toqueis em meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Aleluia! Louvado seja nosso amado Senhor. Vamos agora para Provérbios. Hoje, Provérbios 14, verso 25. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas aquele que declara falsidades é enganoso. Queridos irmãos, vamos falar um pouquinho a respeito dessa falsidade. Algo para ser falso não quer dizer que não tenha nada de verdadeiro nele. Um quadro, por exemplo, de um artista famoso pode ser falsificado, mas quem é que descobre que é falsificado, sendo que quem falsificou pode ser um exímio pintor talentoso? É só um especialista que vai ver detalhes e dizer: esse quadro é falso. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque declarar falsidades não quer dizer contar apenas mentiras, mas quer dizer contar também meias verdades. O Senhor quer a verdade pura e nunca meias verdades. Vamos agora para Juízes. Hoje estamos em Juízes 21. Remorso dos israelitas. Então, os homens da coalizão dos israelitas haviam feito em Mispá este juramento diante de Deus: Ninguém dentre nós dará sua filha em casamento a qualquer filho de Benjamim. O povo retornou a Betel e ficou ali na presença de Deus até a tarde. Eles choraram amargamente em voz alta e clamaram: Ó Yahvé, Senhor Deus de Israel! Bradavam eles: Por que nos aconteceu tamanha desgraça? Por que Israel perdeu uma de suas tribos? E no dia seguinte, o povo se levantou ao raiar da alvorada e construiu um altar e ofereceu holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão ao Senhor. Depois, declararam diante dos filhos de Israel: Qual dentre todas as tribos de Israel
não compareceu à Assembleia do Eterno? Porque num juramento solene se tinha prometido que todo aquele que deixasse de se reunir diante de Yahvé em Mispá seria executado. Então, os filhos de Israel muito se afligiram e prantearam por seus irmãos benjamitas e exclamaram: hoje uma tribo foi cortada de Israel. E se perguntavam: que faremos para encontrar esposas para os que se salvaram, pois juramos a Yahvé que não lhes daríamos nossas filhas em matrimônio. Então eles se informaram indagando: quem dentre todas as tribos de Israel não compareceu diante de Yahvé em Mispá? E chegou-se à conclusão de que nenhuma pessoa de Jabes Gileade tinha subido ao acampamento para a assembleia. Contaram-se todos os que tinham atendido à convocação e efetivamente ninguém viera de Jabes Gileade. Então a comunidade enviou para lá 12.000 homens dos mais corajosos, com esta ordem expressa: ide e passai ao fio da espada todos os habitantes de Jabes Gileade, inclusive as mulheres e as crianças. Portanto, assim procedereis: matareis todos os homens e também toda mulher que já tiver se deitado com um homem, mas poupareis todas as virgens. E assim fizeram. Entre todos os habitantes da cidade de Jabes Gileade foram encontradas 400 virgens, moças que nunca haviam conhecido sexualmente algum homem, e as levaram ao acampamento em Siló, nas terras de Canaã. Então todos concordaram em enviar mensageiros aos benjamitas na região do rochedo de Ribom, com a missão de lhes comunicar uma proposta de paz. Aí os benjamitas voltaram e receberam aquelas 400 virgens de Jabes Gileade. Contudo, não havia moças em número suficiente para todos os homens. Então os demais israelitas ficaram com pena dos irmãos benjamitas, porquanto, pela vontade de Yahvé, abriu-se uma lacuna entre o número exato das tribos de Israel. E os líderes da congregação israelita tomaram a seguinte decisão: considerando que estão mortas as mulheres de Benjamim, como conseguiríamos esposas para os homens que restaram? Os benjamitas sobreviventes precisam ter herdeiros para que uma tribo de Israel não desapareça completamente. Quanto a nós, não mais poderemos entregar-lhes nossas filhas em casamento, pois nós, filhos de Israel, fizemos este juramento: maldito seja todo aquele que der mulher a um benjamita. Contudo, há a tradicional festa anual do Senhor em Siló, ao norte de Betel, a leste da estrada que vai de Betel a Siquém, e ao sul de Lebona. Orientaram, portanto, aos benjamitas: ide, emboscai-vos nas vinhas. Vigiarei, e logo que as filhas de Siló saírem para executarem suas danças, sairei das vinhas, e cada um de vós poderá apoderar-se de uma das moças de Siló, e em seguida partirei com elas para a terra de Benjamim. Se os pais ou irmãos delas chegarem até nós para se queixarem do ocorrido, dir-lhes-emos: conformai-vos, porque não pudemos conseguir mulher para cada um na guerra, e vós não podíeis entregá-las a eles, porquanto nesse caso teríeis sido culpados, mas agora sois inocentes. E assim agiram os benjamitas. Quando elas estavam dançando,
cada homem tomou uma moça para si, a fim de fazer dela sua esposa. Depois partiram, retornando às suas heranças, reconstruíram suas cidades e nelas se estabeleceram. Na mesma época, os demais filhos de Israel deixaram aquelas terras e voltaram para cada qual a sua tribo e ao seu clã, cada um para o seu próprio território. Naqueles dias, não havia rei em toda a terra de Israel, e cada pessoa fazia o que lhe parecia direito. Concluímos aqui o livro de Juízes. Várias vezes o Senhor nos deixa claro para nós, nesse tempo o povo não tinha a quem seguir, cada um fazia o que achava direito. Aleluia! Aleluia, não por isso, mas aleluia porque o Senhor estava vendo tudo, acompanhando tudo e ainda assim no controle de tudo. Amanhã nós vamos começar o livro de Ruth. Será maravilhoso, é um livro que eu gosto demais. Vamos encerrar o dia de hoje lendo agora o Novo Testamento. Hoje vai ser João 4, do 1 até o 42. A samaritana encontra o Messias. Quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judeia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água e pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber. Pois os seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. E Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água e o poço é fundo? Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus para ela: mulher, podes crer-me,
Está próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a mulher disse para Jesus: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. E assegurou-lhe Jesus: Eu que te falo, sou o Messias. Irmãos, vamos salientar uma pequena passagem aqui nesse episódio, nessa história maravilhosa, que é quando o Senhor diz: se você beber da minha água, nunca mais terá sede. E a mulher responde: então me dá dessa água para eu matar a minha sede e não precisar vir aqui no poço buscar água, como tenho que fazer todos os dias. Esse trabalho de buscar água no poço não é um poço artesiano como vem na nossa mente hoje. É um poço como se fosse um tipo de açudezinho. Então a mulher tinha que descer um barranco e subir com um balde que podia estar carregando até uns 30 litros de água. Então é coisa pesada. Então a gente vê que ela quer mais aqui é se livrar do trabalho que se tem aqui na terra. Mas nós temos que visar o que o Senhor quer nos ensinar de forma espiritual. A água que Ele tem sacia a sede eterna, porque nos dá a vida eterna. Continuando a nossa porção de João 4 hoje, vamos a partir do verso 27, a grande colheita. Chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse conversando com uma mulher. Todavia, ninguém lhe perguntou: que queres saber? Ou por que falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come! Mas ele lhes disse: Tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Então os discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe teria trazido algo para comer? Explicou-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dizeis vós: ainda há 4 meses antes da colheita? Eu, porém, vos afirmo: erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Aquele que ceifa recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. E assim se alegram juntos o semeador e o ceifeiro. Dessa forma, é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu vos enviei para ceifar o que não plantastes. Outros realizaram o cultivo, e vós usufruístes do labor deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que se hospedasse com eles, e ele ficou 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo,
o Salvador do mundo. Aleluia! Meus amados, aqui fica uma grande lição para nós. Nós falamos do Senhor para as pessoas, como essa mulher foi até a cidade e testemunhou, falou do Senhor para as pessoas, mas depois ela trouxe as pessoas até o Senhor para ouvir diretamente dele. Isso também deve ser o que nós devemos praticar. Nós falamos do nosso testemunho, da nossa experiência, do nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Mas quando as pessoas se abrem, ou seja, se interessam, nós precisamos trazê-las para o Senhor Jesus. E como nós fazemos isso? Ensinando-as a ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte segura de onde o próprio Deus fala diretamente com as pessoas. O grande mal do cristianismo hoje é a falta de leitura da Bíblia. Muitas pessoas são convertidas a Cristo já há muitos anos, mas nunca leram a palavra de Deus. Por isso é importante esse nosso trabalho aqui de divulgarmos para aqueles que não podem ler ou não sabem ler ou não têm tempo para ler. Muitos doentes acamados, muitas pessoas que não têm condições ou nem sequer têm a Bíblia. Então, mas têm um celular na mão, então eles podem ouvir. Graças a Deus, nós estamos fazendo esse trabalho de formiguinha. Nós, eu digo, nossa equipe, eu e vocês. Louvado seja o Senhor. Também se lembrem de ouvir a oração, que já foi postada aqui no YouTube. Fiquem todos bem. Graças a Deus por mais essa leitura. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor. Te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez estamos juntos. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Nos limpa com o teu sangue e nos dá entendimento, Senhor, da palavra e da missão que o Senhor quer dar a cada um de nós. Obrigada pelos irmãos e irmãs que compartilham a sua palavra, fazendo com que ela chegue até muitos outros ouvidos. Obrigada, Senhor. Abençoa cada um no seu trabalho espiritual, na missão que o Senhor dá a cada um de nós. Amém. No nome de Jesus. Deus, nós te amamos. Senhor Jesus, nós precisamos de ti. Queremos chegar até o reino contigo. Muito bem, meus queridos, hoje eu quero encerrar aqui mandando um abraço para umas pessoas muito especiais. A irmã Mariene, lá de Cícero Dantas. Um abração, viu, irmã Mariene? Deus te abençoe, na Bahia, Cícero Dantas, na Bahia. E ela que está mandando um abraço, e eu também quero mandar o meu abraço para o André e para a Marina, lá do povoado de Juá, também na Bahia. Abração para vocês, viu? André, Marina, irmã Mariene. E para mais uma querida que nos ouve, a Domícia, lá do Pombal, também da Bahia. Abraço para todos vocês, meus queridos. Continuemos firmes aqui. Nós vamos ouvir a Bíblia inteira em um ano. Fiquem todos bem, todos vocês. Obrigada por terem ouvido. E até amanhã, se o nosso maravilhoso Senhor Jesus fizer assim.